Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Terapia Psicoteológica, passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Lembrar que a resiliência, nós já trazemos algo conosco que nós chamamos de herança filogenética. Mas como qualquer outro mecanismo de enfrentamento, resiliência não é algo que nós já nascemos com ela, é algo que nós desenvolvemos ou somos treinados a desenvolver ao longo da vida. Então, como surge a resiliência? Temos que pensar em possíveis origens, como, por exemplo, fatores genéticos, estilo de vida e ambiente sociocultural onde essa pessoa vive, falso self protetivo. Falso self aí é quando a pessoa, de fato, acaba muitas vezes aceitando conceitos que não são seus, mas que são conceitos dos outros, desde que esses conceitos sejam extremamente positivos para proteger a própria pessoa. Então, falso self não é porque ele é falso, é porque ele não é da própria pessoa. Ela adquiriu esse self de uma outra pessoa a fim de buscar a sua proteção. A idade da pessoa e fatores de saúde em relação ao tempo presente. E, por fim, temos que lembrar também que são os fatores circunstanciais que vão fortalecendo a nossa resiliência com o tempo. Os mais importantes que nós temos que destacar são principalmente o estilo de vida e o ambiente sociocultural. O ambiente onde a pessoa vive e o modo como a pessoa vive nesse ambiente. Lembrar que família resiliente normalmente produz criança resiliente. Então, quando nós falamos em família resiliente, nós estamos falando aquela família que ensina um sistema de crenças, valores, padrão de organização e de comunicação. Lembre-se que a família forma a criança logo nos seus primeiros anos de vida, principalmente na primeira infância e também na segunda infância. Então, famílias bem estruturadas geram pessoas bem estruturadas. Famílias desestruturadas geram pessoas desestruturadas. Famílias resilientes produzem crianças resilientes. E lembrar que, como a resiliência pode ser desenvolvida, então nós devemos promover o desenvolvimento da resiliência. Então, dar ênfase a um estilo de vida e ambiente sociocultural de maneira adequada, tá? E lembrar, como na vacina, a exposição a pequenas e sucessivas doses do agente patológico pode desenvolver mecanismos que lutam contra a doença. Então, lembre-se que resiliência também é isso. É preceito sobre preceito, é fé sobre fé, é problema sobre problema que vai sendo enfrentado e a pessoa vai desenvolvendo a sua resiliência. E lembrar também que conceitos como de pertencimento e vinculação, autoestima e motivação também são altamente significativos no desenvolvimento da resiliência. Crianças com senso de pertencimento desenvolvem vínculos seguros e se tornam adultos mais resilientes, confiantes, seguros, entusiastas e persistentes, e apresentam autoconceito, o que inclui a autoestima pessoal. E tudo isso, na realidade, ajuda a fazer com que a pessoa seja mais e mais resiliente. Então, lembrando que nós estamos falando sobre as mudanças que deverão ocorrer na pessoa durante o processo terapêutico. Nós já abordamos sobre o desejo e motivação de mudança, já falamos sobre mecanismos de enfrentamento, ME, e agora nós vamos tratar especificamente da postura de mudança, sem a qual nada vai ocorrer na vida desta pessoa. Lembre-se que nós estamos falando sobre assumir uma postura de mudança. E toda postura de mudança tem que começar com um compromisso de mudança. Aquilo que nós chamamos de conação, se posicionar.
é estar disposta a assumir uma postura racional, emocional, comportamental e posicional. Sem essa postura conativa de mudança, toda mudança simplesmente será inviável. Se a pessoa não se posicionar para mudar, a mudança não vai acontecer. Quando nós falamos em conversão, nós falamos que conversão é a melhor maneira de explicar o que vem a ser uma mudança. Então, o processo de conversão é o maior exemplo que se tem de uma mudança de vida. Como conversão significa mudança, vamos fazer algumas comparações entre o processo de conversão na salvação e o processo de mudança na terapia. A conversão é e começa com uma escolha. A mudança, o compromisso de mudança, também é e começa com uma escolha. Lembre-se, toda conversão, toda mudança sempre é uma escolha que a pessoa está fazendo em sua vida. A conversão implica em deixar algo, que é o que nós chamamos de arrependimento, com o objetivo de conquistar algo melhor, que é o que nós chamamos de fé. Com relação à mudança, o compromisso de mudança implica em perdas e ganhos. Também vamos ter que deixar algo, perder, a fim de ganhar algo. Lembrar sempre que nós temos que entender na mudança que temos que favorecer os ganhos e tentar minimizar as perdas, porque ninguém gosta de perder coisa alguma. A conversão implica em assumir um novo estilo de vida, sem o qual não há conversão. A mudança, o compromisso de mudança, implica em alterações do estilo de vida, sem as quais a mudança perde seu significado. Mudança, entenda, é mudar estilo de vida. Ninguém diz que vai mudar a si mesmo se mantiver o seu próprio estilo de vida. A conversão implica em alterações cognitivas, emocionais, comportamentais e posturais. Lembre-se que quando nós falamos em conversão, nós falamos sobre os passos da conversão, aonde ocorrem mudanças cognitivas, em primeiro lugar, mudanças emocionais, mudanças comportamentais e posturais, que nós vamos chamar agora de mudanças conativas. Agora, a mudança, o compromisso de mudança implica em mudar o modo de pensar, como acontece na conversão. Implica o modo de sentir, como acontece na conversão. O modo de agir e se posicionar, como também acontece na conversão. Só que agora a conversão é um posicionamento que a pessoa está tomando com relação a Deus. E na mudança é um posicionamento que a pessoa está tomando com relação a si mesma. Mas observe que nós estamos falando de mudança e os passos da mudança são exatamente os mesmos. A conversão implica em assumir novas crenças, novos valores, novos objetivos de vida, um novo estilo de vida em si. A mudança, o compromisso de mudança, também implica em assumir nova maneira de ver a si mesmo, nova maneira de ver o mundo, nova maneira de ver o futuro. Também é uma mudança de estilo de vida extremamente significativa. A conversão é um processo e não um estado. Para uns, esse processo pode ser mais curto, para outros, esse processo pode ser mais longo. A mudança também é um processo, mais longo ou mais curto, mas é sempre um processo. Então, entenda, toda mudança leva tempo. Temos que preparar toda a cabeça da pessoa, preparar seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de agir, para que a mudança ocorra. Então, entenda, não espere uma mudança instantânea. Invista na mudança, porque essa mudança envolverá muito tempo no processo.
Como nós estamos falando em mudança, vamos olhar o aspecto marcar datas. Repare que quando uma pessoa se converte, em geral, ela não guarda muito o dia, a hora em que isso aconteceu, mas ela guarda o evento, ela guarda o momento. Muitas vezes teve um levantar de mão, o dizer que aceitava Jesus como Salvador. Na mudança, é extremamente importante que o terapeuta, que o conselheiro, incentive a pessoa a marcar datas. Então, na conversão, a pessoa se lembra de uma data, quando se lembra, ou dá um sinal, erguer a mão. No compromisso de mudança, deve marcar uma data com antecedência ou um acontecimento de referência. É muito importante a pessoa ter domínio do tempo. Nós já falaremos por que o domínio do tempo é extremamente importante. Falaremos isso em reestruturação cognitiva. Lembrar também que é importante estabelecer objetivos e metas, fixando prazos e valores a serem alcançados. E lembre-se, nós temos uma meta final. Vamos dividir essa meta em objetivos parciais, cada um a ser alcançado no seu devido tempo. Uma vez alcançado cada objetivo, comemore, destaque aquilo como importante, cumprimente a si mesmo pelo objetivo, mas fale tudo isso. Mostre que você está alcançando seus objetivos na busca da meta final a ser alcançada. Tenha em mente que o objetivo alcançado implica em novo objetivo a alcançar. Ao se resolver uma queixa, várias outras serão resolvidas simultaneamente. Isso se chama efetividade do tratamento, mas nem sempre isso acontece. Então, ao resolver uma queixa, chegou ao passo 5, talvez você tenha que retornar ao passo 2, passo 3 ou passo 4 e recomeçar o processo, porque outras queixas que acabaram se manifestando, que antes eram latentes, também deverão ser resolvidas. E tenha em mente uma coisa extremamente importante, como também acontece na conversão, é saber lidar com recaídas. Lembre-se, as recaídas devem ser vistas como avaliações e correções de rotas. As recaídas não podem ser vistas como justificativas antecipadas para futuros erros. Lembre-se que as recaídas fazem parte do processo ensino-aprendizagem. Então, aprenda com as suas recaídas. Se você caiu num determinado ponto, pelo menos está mostrando um ponto falho que você deverá atacar com mais ênfase para não voltar a cair mais no mesmo ponto. Aprenda com os seus erros. A pessoa sábia aprende com os seus erros e com os erros dos outros. A pessoa estúpida não aprende através de erros em momento algum. Então, aprenda com os seus erros para não repetir mais os mesmos erros. Então, nós já abordamos que durante o processo de mudança, a pessoa tem que ser despertada ao desejo e motivação para a mudança, tem que ser incentivada a desenvolver os chamados mecanismos de enfrentamento, tem que assumir também uma postura de mudança. E agora, mais importante, a pessoa também deverá desenvolver a sua consciência, a sua autoconsciência. E este é o assunto que nós estaremos abordando neste momento.